turma! Vamos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recuperação de áreas degradadas. Então vamos começar? Primeiramente, o que são áreas degradadas? Áreas degradadas são áreas que ou pela ação natural ou até mesmo pela ação do ser humano tiveram as suas características originais alteradas além do limite de recuperação natural. Ou seja, essas áreas elas já não conseguem se recuperar naturalmente. Você conseguiu devastar toda aquela área, esgotar todos os recursos naturais ali presentes, tudo bem? E aí o que acontece? Na maioria das vezes, essas regiões que tiveram seus recursos naturais utilizados até o esgotamento, elas são abandonadas, tá? Então, às vezes, a gente pode precisar da intervenção humana ali para recuperar essas áreas, mas a gente vai falar disso mais pra frente, tudo bem? Só que, como eu falei para vocês, uma área pode ser degradada ou pela ação natural ou pela ação do ser humano. E quais são as principais ações humanas que levam a esse tipo de degradação, que levam a esse esgotamento dos recursos naturais? Primeira delas, mineração, desmatamento, queimadas e até mesmo deposição de resíduos. Então, tudo isso influencia para que a gente gere a degradação de uma área natural, o esgotamento ali dos recursos daquela área. Tudo bem? Bom, gente, a gente sabe até que os ecossistemas, eles podem se recuperar sozinhos dessas degradações ambientais. Só que esse processo de recuperação é um processo muito longo, muito extenso, né? Isso pode levar décadas ou até mesmo séculos para correr. E tudo isso vai depender do tipo de área degradada, da interferência que eu tenho e até mesmo ali da extensão dos danos causados nessa área. Tudo bem? E esse processo de restauração natural de uma área degradada, ele se dá pelo que a gente chama de sucessão ecológica, tá? O que acontece na sucessão ecológica? Vão ocorrer vários eventos gradativos de desenvolvimento de populações de diferentes espécies com o decorrer do tempo. Tudo bem? Então, com o passar do tempo, eu vou ter o desenvolvimento de populações de diferentes espécies ali naquela região. Essas populações vão se restabelecendo ali, tá? E aí, nesse processo de mudanças, os seres vivos eles vão sendo gradativamente substituídos e as comunidades vão se alterando com o passar do tempo. E tudo começa com pequenas plantas, líquens e micro-organismos, até que a gente consiga se desenvolver lá e estabelecer uma vegetação densa, animais maiores, e aí, consequentemente, a gente vai ter o quê? Uma maior biodiversidade naquela área. Tudo bem? Uma questão importante, a sucessão ecológica, ela acontece em etapas. Então, vão ser 3 etapas que a gente vai aprender. A primeira etapa que a gente tem é a ecese, depois o seral e, por fim, a última etapa que a gente tem é o clímax, tá? Então, eu vou explicar para vocês agora individualmente sobre cada uma dessas etapas. Bom, vamos começar pela primeira etapa, que é a ecese. Nessa etapa, a gente tem ela representa, na verdade, o que a gente chama de comunidade pioneira. O que é isso? São os primeiros organismos a se instalarem no ambiente. Como eu falei para vocês, a gente vai começar ali com líquens, gramíneas e insetos, tá? Então, a nossa primeira etapa é a comunidade pioneira, tudo bem? Na nossa segunda etapa, que a gente chama de seral, eu tenho uma comunidade intermediária. E ela vai ser representada por uma vegetação de pequeno porte, arbustos e plantas herbáceas, que são ervas, tudo bem? E, por fim, a gente vai para a nossa última etapa, que é chamada de clímax. Nessa etapa, a gente tem uma comunidade já estabilizada, ou seja, eu atinjo um elevado número de espécies, os nichos ecológicos eles são ocupados e eu apresento uma grande quantidade de biomassa, tudo bem? Tranquilo? Então, aqui eu já tenho uma comunidade já estabilizada, eu já tenho um grande número de espécies, tá? Então, só pra gente entender melhor como isso acontece, tá aqui, ó. A gente tem uma área degradada, tá? E aí, eu começo a estabelecer, ela começa a passar pelo processo de sucessão ecológica, eu começo a restaurar essa minha área degradada. E eu começo com o quê? Com os líquens e os musgos e gramíneas ali, certo? Então, aqui eu tenho a minha primeira etapa, a ecese, que eu tenho a minha comunidade pioneira. São os primeiros organismos que vão se estabelecendo nessa área. E a partir dele a gente vai começando a evoluir, né? As espécies vão sendo substituídas e a comunidade vai se desenvolvendo. Então, a partir daqui, a gente entra na etapa que é o seral, onde eu tenho o quê? Pequenos arbustos, um matagal com os arbustos. Então, isso vai evoluindo. Para em seguida a gente entrar no clímax, né? Que é a nossa comunidade já estabelecida. Eu vou ter árvores de médio porte,
árvores de grande porte, vou ter o restabelecimento da fauna, vou ter ali uma maior quantidade de biomassa. Então, a gente já tem uma comunidade estabilizada. Então, esse aqui é todo o processo que a gente tem de sucessão ecológica, onde a gente restabelece ali, a gente regenera aquela área degradada. E esse é um processo que pode levar muito tempo para acontecer, tá? Séculos, décadas, enfim, uma quantidade de tempo relativamente grande. A gente está aqui falando de biomassa, mas o que seria biomassa? Biomassa é toda a matéria orgânica de origem animal ou vegetal utilizada na produção de energia. Então eu vou ter um aumento disso também e, consequentemente, eu vou ter um aumento ali da biodiversidade. Tudo bem, gente? Bom, existem dois tipos de sucessão ecológica, tá? A gente conversou sobre as etapas, né, sobre as fases de sucessão ecológica, mas existem dois tipos. O primeiro deles é o que a gente chama de sucessão ecológica primária, que é aquela que ocorre em ambientes que nunca foram habitados. Eu nunca tive população nenhuma ali, nenhuma espécie se desenvolveu ali. Tudo bem? E aí, um exemplo, que ambientes poderiam ser esses? Uma rocha vulcânica nua, né, que nunca teve nada, ou até mesmo uma duna recém-formada, tá? Aí aqui tá aqui, como é que se dá a sucessão ecológica nesses locais? Que nem a gente acabou de conversar, vai passar por aquelas mesmas etapas. Eu vou pegar uma rocha aqui, ó, exemplo, que nunca teve nada, vou começar a passar pela fase das espécies ali pioneira, da comunidade pioneira, ou seja, pela ECESE, onde eu vou ter líquens, vou ter gramíneas, como a gente conversou, vou passar pela fase intermediária, né, pela comunidade intermediária, ou seja, pela fase do cereal, onde eu vou ter pequenos arbustos, herbáceas, e em seguida a gente passa para o clímax, né? Para a comunidade clímax ali, que é onde a gente tem aquela comunidade já estabelecida, onde eu vou ter as árvores de grande porte, vou ter o restabelecimento da fauna, tá? Nesse caso aqui a gente vai ter a fauna acontecendo, né? Porque a gente nunca teve nenhum tipo de população na sucessão ecológica primária. O outro tipo de sucessão ecológica que a gente tem é a que a gente chama de secundária. Nesse caso, ela vai ocorrer em locais que foram explorados e destruídos por agentes ou climáticos ou atividades humanas. Então, o que acontece? Eu tenho um local que foi anteriormente explorado e que eventualmente ele acabou sendo destruído, seja por fatores climáticos naturais ou até mesmo atividades humanas. E aí, nesse caso, as espécies diferentes elas podem acabar surgindo nesse local, resultando numa comunidade clímax diferente daquela encontrada na formação primária. Então, o que acontece? Eu vou passar pelas mesmas 3 etapas na sucessão ecológica. Eu vou ter a etapa em que eu tenho a minha comunidade pioneira, vou ter a minha comunidade intermediária e vou ter ali a minha comunidade já estabilizada, que é o clímax. Tudo bem? E aí, o que acontece? A diferença aqui é que eu parti de uma área que já tinha sido previamente habitada, mas ela foi degradada ou por uma ação natural, né, uma causa natural, um fator climático, exemplo, ou pela ação humana, como aqui o exemplo, uma queimada, teve um fogo aqui, incêndio, enfim. E aí eu degradei essa região. Então, quando eu for formar a minha nova comunidade, né, clímax, essa comunidade clímax, né, que vai ser formada lá na minha última etapa, onde eu vou ter a minha comunidade já estabilizada, ela pode ser diferente da comunidade que habitava essa região previamente, antes da degradação, tá? Então, gente, eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei com vocês que o processo de sucessão ecológico natural ele é um processo muito lento, que poderia levar décadas ou até mesmo séculos para acontecer, tá? Então, foram sendo desenvolvidas algumas técnicas para auxiliar nesse processo de recuperação de áreas degradadas, com a intenção de que as comunidades se restabelecessem mais rápido, ou seja, com a intenção de acelerar o processo. Então, aí entra o dedinho, né, humano ali do ser humano, para tentar acelerar esse processo de recuperação. Tudo bem? E aí, essas técnicas que eu estou falando com vocês, que foram desenvolvidas para auxiliar nessa recuperação, fazem parte do que a gente chama de ecologia de restauração. E essas técnicas elas vão buscar criar condições favoráveis para que a biodiversidade volte a existir naquele ambiente que foi degradado. Tudo bem? Então agora a gente vai falar mais precisamente sobre a ecologia da restauração e sobre essas técnicas que foram desenvolvidas para auxiliar no processo de recuperação das áreas degradadas. Tudo bem? Bom, e aí o que seria isso de ecologia da restauração? Tá?
é um estudo científico que vai apoiar a prática de restauração ecológica. O que é isso? Que é uma prática que busca renovar e restaurar ecossistemas e habitats que foram degradados, tá? Que foram danificados ou destruídos, tá? E isso é feito por meio da intervenção e ação humana ativa. Então, o homem ele vai vir e vai contribuir para que a gente possa restaurar essas áreas, tá? Bom, os estudos relacionados à ecologia da restauração começaram a ser amplamente discutidos a partir da década de 1980. E isso se deu com a análise de planos para recuperação de áreas degradadas, com a intenção de recuperar o ambiente de forma mais rápida, como eu falei para vocês, acelerar o processo de recuperação, porque o processo natural ele ocorre muito lentamente, tá? E aí a intenção é a gente chegar o mais próximo possível das condições iniciais daquele ambiente antes dele ser degradado. Como eu falei para vocês, foram desenvolvidas técnicas. A gente vai falar sobre 3 técnicas diferentes: reflorestamento, biorremediação e incremento biológico, tá? Então a gente vai começar conversando um pouquinho sobre reflorestamento. O que é isso? O reflorestamento ele vai envolver o plantio e a manutenção de vegetação em áreas que tenham sido previamente degradadas ou destruídas. Então eu vou começar a plantar novamente a vegetação, eu vou fazer a manutenção daquela vegetação para que ela possa crescer novamente e ajudar ali na restauração daquela área que foi degradada. Tudo bem? O reflorestamento ele pode ocorrer por diversos motivos, tá? Captação de gás carbônico, tentar recuperar o ecossistema original com mudas nativas. Então, aqui nesse sentido que a gente está falando, eu vou reflorestar um ambiente que foi previamente degradado. Eu posso tentar botar as mesmas árvores. Eu vou botar as árvores que são nativas dali, as mudas nativas daquela região que foi degradada. Eu posso fazer um reflorestamento para fins comerciais, com mudas de crescimento rápido. Eu posso fazer um reflorestamento de interesse social, né? Como, por exemplo, obtenção de alimentos, contenção de encostas, ou até mesmo para minimizar ali a pegada ambiental de uma pessoa, de uma empresa, de uma instituição. Nesse sentido, a gente está falando do reflorestamento, falando como um todo, né? Do reflorestamento para a gente recuperar uma área degradada, tá? Mas ele pode acontecer por esses outros motivos que eu estou mostrando aqui para vocês. Tudo bem? Bom, a outra técnica que a gente tem que conversar é a biorremediação. O que é isso? Bom, a biorremediação ela vai utilizar de processos biológicos para transformar, degradar ou até mesmo remover os resíduos contaminantes do solo ou da água de um ambiente que tenha sido contaminado. Então, a gente sabe que hoje em dia tem muita questão de contaminação. Os resíduos eles não são despejados de maneira correta. Às vezes a gente tem vazamento de petróleo. Tudo isso a gente pode resolver através da biorremediação. Então, a biorremediação envolve a utilização de processos biológicos, justamente para transformar, degradar ou remover esses resíduos contaminantes, tanto do solo quanto da água. Tudo bem? Bom, como é que isso acontece? A biorremediação, principalmente ela ocorre com o emprego de micro-organismos, tá? Como, por exemplo, bactérias. E essas bactérias, elas vão realizar, né, esses micro-organismos, vão realizar processos metabólicos, utilizando os contaminantes como uma espécie de matéria-prima. Então, eles vão consumindo, vamos dizer assim, tá? De uma maneira mais simples, aquele contaminante que está ali. Tudo bem? Além dos micro-organismos, podem ser utilizados também fungos e plantas nesse processo de biorremediação, tá? E como resultado disso, os poluentes eles acabam sendo transformados em substâncias menos tóxicas e menos agressivas ali ao ambiente, diminuindo o número de seres vivos afetados e também a extensão daquela área de contaminação, tá? Então, a biorremediação vem para isso, para a gente controlar um dano que foi causado ao ambiente, uma questão de poluição ali, derramamento de petróleo, coisas do tipo, tá? Exemplo, a gente tem os organismos procariontes, eles vão decompor a matéria orgânica do esgoto, convertendo em material que pode ser utilizado como fertilizante após ser esterilizado. Então, a gente ainda consegue aproveitar o que vem ali, o fruto desse processo de biorremediação, tá? Outras aplicações incluem a limpeza de derramamento de petróleo, como eu falei para vocês, a precipitação de material radioativo, como o urânio.
em ambientes aquáticos contaminados, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó, de um solo contaminado com petróleo que já está sofrendo de biorremediação. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a outra técnica da ecologia da restauração que a gente tem que conversar é a do incremento biológico. O que é isso? Nesse caso, a gente vai utilizar quando a gente quer adicionar um nutriente ao solo que tenha sido eliminado e essa falta desse nutriente está impedindo, ele está limitando a recuperação da área, tá? E nesse caso, a gente vai utilizar a ajuda de seres vivos que vão contribuir com o incremento desses nutrientes essenciais ao solo, para que a sucessão ecológica possa acontecer, auxiliando assim o local degradado a retomar as características mais próximas às originais, né, antes da degradação, tudo bem? E aí um exemplo disso é o plantio de espécies que auxiliam na fixação de nitrogênio, por exemplo, que é um elemento essencial para o crescimento das plantas. Bom, nesse caso, a gente emprega plantas que apresentam associações com micro-organismos fixadores de nitrogênio, tá? E aí o que acontece? Porque aí fica mais fácil desse elemento ser reintegrado no solo e ficar disponível ali para as outras plantas que poderão crescer e se desenvolver, tá? Um exemplo disso são as plantas do gênero Mimosa, que podem ser utilizadas na recuperação de áreas degradadas, porque elas justamente ajudam a restabelecer o nitrogênio do solo, tá? Então aqui o exemplo de duas plantas do tipo Mimosa aqui, tá? A Bracatinga e a Maricá. Bom, gente, muito obrigada. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, mas caso tenha ficado qualquer dúvida ou qualquer dúvida que venha a surgir, é só falar comigo, que eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? E fiquem atentos aí para saber qual vai ser a atividade dessa semana.